Boa tarde, irmãos. Shavuot, Shalom Aleichem, paz esteja convosco. Brochim Rabaim Beshem Yeshua. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos começar aqui a aula de número 1, hoje dia 19/5/2026, sobre Em Busca da Origem de Gênesis, História, Mitos e Epopeias. Antes eu quero orar por você, soberano e eterno Pai. Nesta tarde, neste momento em que nós estamos voltado para Ti no estudo da Tua Palavra, queremos, Senhor, pedir que o Teu Espírito Santo nos instrui, nos esquadrinha e nos leva a entender e compreender e nos dê capacidade de ensinar, tentar expor a Tua Palavra como ela é. Meu Deus, prepara a mente e o coração de cada vida que vai nos ouvir e que antes de cada um tirar alguma conclusão possa ouvir, entender, observar tudo e reter o que é bom. É o que diz as Escrituras, o apóstolo Paulo. Nos abençoe e nos dê a Tua vitória, um bom estudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema desse estudo é Em Busca das Origens de Gênesis. Há pessoas que começam a ler a Bíblia, o livro de Gênesis, e ele começa a ler o livro de Gênesis e tenta interpretá-lo literalmente. Algo que seria incompreendido e impossível. O livro de Gênesis ele tem símbolos, ele tem figura de linguagens, ele tem tipos, ele tem conjectura, ele tem profecia e ele tem analogia. E ainda mais, existe os que é contra a Bíblia, que dizem que o livro de Gênesis foi uma adaptação que Moisés fez dos mitos e contos mesopotâmicos, sumério, acádio, por ter os primeiros registros de civilizações no museu na Inglaterra, em tablets de argila, datando 5.000 anos antes de Cristo. Mas vamos aprofundar nesse estudo hoje para esclarecermos a palavra de Deus. Eu quero citar aqui o Salmo 82, Terrilim 82, transliterado. Eu estou compartilhando tela. Eu acredito que você vai conseguir enxergar bem. Diz assim: Elohim nitzeva ba'adat el bekerev Elohim mishpot ad matai tishpetu havel funit reshat itzeshu selat shiftu dal yatom ani avarahash hatsidiko palu dal Vevion miyad resha in hatzilu lo yadu volu yavino bahashecha it halashuk imut ko musdei aretz ani amarti Elohim aten obnei lion kuchen achen kadam temutun Ur ahad hasarim tipulu Uma Elohim sufta haretz kiata tinhal bihol haguim. Que em português ele vai ficar assim: Deus está na congregação de El, no meio dos deuses ele julga.
Até quando julgareis com injustiça e tomareis partido pelos vossos ímpios? Julgai o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e ao necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, salvai-os da mão dos ímpios. Eles não sabem nem entendem, andam nas trevas, todos os fundamentos da terra se abalam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como um dos príncipes caireis. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu herdarás todas as nações. Antes de eu entrar na introdução, quero fazer uma ponderação. E vou citar somente as palavras que estão grifadas em azul e em vermelho no hebraico original. Elohim nitzha ba'adat el, bikrev Elohim vishvot. Deus está na congregação de El, congregação de El, ba'adat el, igreja de El, templo de El, reunião de El, assembleia de El, no meio dos deuses, bikrev Elohim, ele julga. Nota que esse Elohim no final da frase está com letra minúscula, se referindo a deuses e não a anjos. Anjos é Binei Elohim. No versículo 6 diz: Ani amarti Elohim atem, o Binei Elion kuchen. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Olha aqui, Binei Elohim kuchen, filhos do Altíssimo. Versículo 7. Achem kadan temutum. Todavia, como homens, que é Adão, ou Kadan, que Adão, temutum, homens morrereis. Como que os homens morrem? Desceu a sepultura, não se vê mais na terra. O pó vai à terra que era e o espírito a Deus que o deu. Ur ahahab, Hassarim tipolu. E como um dos príncipes, Hassarim, príncipe, caireis. Kuma Elohim, sufta haretz. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra. Que atatinsha, bikol hagoim. Tu herdarás todas as nações. Goim, nações. Hagoim, as nações. Tinhal, bikol, herança de todas. Amados, nós não podemos constituir uma doutrina em cima de um só texto. Não. Mas nós lembramos que no livro de Jó, no livro de Apocalipse, de Isaías, Ezequiel também fala sobre isso. Vamos usar esses textos no decorrer desse estudo. Mas o importante aqui é mencionar o seguinte: este salmo nos dá um vislumbre da soberania, da majestade, da integridade e da ciência de Deus. Porque Deus é atemporal. Ele cria o tempo, o espaço, depois a matéria. Vamos analisar esta frase, esse texto que nós lemos. A frase Deus está na congregação de El e julga os deuses é uma tradução literal do hebraico original. Elohim misab badat hel bekeret Elohim mishpot. O termo Elohim, Deus, no início do versículo 1, refere-se possivelmente a Deus Filho de Israel, enquanto El, Deus Pai, na expressão Adat El, congregação de El. É um nome divino. Ele é cananeu e hebraico, se referindo a Deus, usado poeticamente. Porque as civilizações da terra, elas não começaram
monoteísta, mas sim politeísta. Pelo que temos, a primeira civilização da Terra, a Suméria, como falei no início deste estudo, em tabletes de argila, datando 4.500 a 5.000 anos antes de Cristo, onde começou a civilização suméria. Portanto, a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 10 e no versículo 10, tem algo bem interessante aqui. Diz assim: e o princípio do seu reino foi Babel. Reino de quem? De Nimrod, homem poderoso, começou a ser poderoso na terra. Este foi caçador, poderoso diante da face do Senhor, pelo que diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o seu princípio, o princípio do seu reino foi Babel. Mais tarde vem a ser Babilônia, no ano 665 a.C., de Nabucodonosor. Erech, que é traduzido mais tarde por Uruk. Acade, é Acádia, Calné, a Cananeia, ou Canaã, ou Caldeu, a Caldeia. Essas 4 cidades faziam parte de um estado chamado, uma província chamada Sinar. E a tradução na Bíblia Sagrada para Sinar, incrível, é Suméria. Aonde no Gênesis 10:10 nós vemos que ali já está começando um pouco mais adiante, acredito que alguns anos para dentro da primeira civilização que desenvolve a escrita cuneiforme. Então, pelo que nós vemos na Bíblia, antes de Gênesis 10:10, onde pronuncia a palavra Sinar, que é Suméria, nós temos criação, primeiro assassinato, dilúvio, numa era pré-histórica, pós-adâmica, aonde não existe registro porque não havia a escrita cuneiforme que foi desenvolvida mais tarde na Suméria, datado 5.000 anos antes de Cristo. Esse El, que era o deus do panteão cananeu, do panteão mesopotâmico, também era o deus de Melquisedeque, rei de Salém, o deus de Jó, o deus de Jetro, e outros que a Bíblia cita que serviam sem saber que era o mesmo Deus de Israel na pessoa do pai, El. Elohim, no final do versículo, está com letra iniciada minúscula, podendo se referir, traduzido como deuses, sentido mitológico, um conselho divino, ou juízes, sentido humano, ou autoridade delegada, se referindo a seres celestiais que governavam os céus, criado por El, o Deus Criador. Observe que a palavra El, Elohim, é uma palavra para se referir no Pai e Filho na mesma pessoa. El, Deus Pai, Elohim, Deus Filho. Então, El, Elohim, Elohim complementa Pai e Filho. Eu e o Pai somos um. A Septuaginta grega, tradução do grego do século 3 a.C., a tradução mais antiga da Bíblia, do Antigo Testamento, diz, no grego, Hotheus este en sinagoge, teu em meso de theon kireini, ou Kyrie, que é Senhor, Theos, Deus, então diz, Theos, Deus, este em sinagogo, está na congregação de Theon, El, e julga entre os deuses. Theo, Deus, Theon, deuses, Theos, o El,
o Pai. Então, resumido seria, Deus está na congregação de Deus. No meio dos deuses ele julga. Não tem sentido. Quer dizer, Deus está na congregação de Deus. Oxe, quem é Deus e quem é Deus que está na congregação para julgar os deuses? Isso está muito próximo na citação acima, mas substitui El por Theos. Tradução moderna como a Almeida Revista Atualizada. Deus está na congregação divina. No meio dos deuses ele julga. Quando traz congregação divina, dá a impressão de santificação a ser humanos. Mas o humano nunca teve santidade para estar na congregação divina. Então, o texto aproximado seria, na nossa linguagem, Jesus, que ainda não tinha esse nome, ou Yeshua, está na congregação de El, no meio dos deuses, ele julga. Ou Elohims, ele julga. Nós vemos que, eu quero deixar antes de entrar nessa parte que é o contexto teológico, eu quero citar aqui a respeito do livro de Jó. Quando Moisés vai para o deserto, ele encontra lá quem? Jetro, sacerdote de On. Ele já servia ao Deus chamado El, que era o Deus do panteão cananeu, sumério e assim por diante, Mesopotâmia. Porém, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e servia esse mesmo El. E quem conhecia Jó não foi Moisés, mas foi Jetro. E com certeza Moisés escreveu o livro de Jó pela oratória, tradução oral ou informação oral que Jetro havia passado. Porque ali fala que Jó era um homem que vivia na terra de Uz. Uz era aqui, na Caldeia. Era um homem rico. E houve um dia que os Ben Elohim, ou Binei Elohim, ou Bar Elohim no hebraico de hoje, vieram, eram os filhos dos deuses, vieram, se reuniram num conselho divino. E quem veio representando a terra no meio deles? Hassatã. El pergunta, de onde vem Hassatã? Ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Isso acontece até os dias de hoje, mas com posições diferentes. Nessa época, Jó não tinha um advogado para julgá-lo. Quando acontecem as lutas, os problemas na nossa vida, é um tribunal, isso é um fato extra-bíblico, tá? Uma revelação, uma pérola. Acontece no céu um tribunal aonde os filhos de Deus continuam da mesma maneira, se reunindo para prestar conta a Deus, Deus Pai, mas agora é diferente. Como? Satanás entra para julgar. Satanás ainda tem o acesso aos céus, que descobrimos que ele vai perder esse acesso lá no Apocalipse, quando Miguel descer a espada nele. E ele vai querer acusar, mas dessa maneira ele não consegue o êxito. Por quê? Jó não tinha advogado, nós temos. Nós temos alguém que suportou as dores, que foi provado como nós. Nós temos alguém que foi homem como nós. Sentiu as dores, porque Deus sabe o que é dor, mas ele não sentiu, que ele é espírito. Aí permite que o seu filho se faz carne para sentir, para quando essa acusação viesse de Satanás contra o nosso advogado, como diz São João, filhinho, se pecar, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo, homem, para nos advogar. E Jesus Cristo então faz a absorção de nós, e Satanás cai por terra, e nós passamos pelo estreito, é o momento da acusação, mas logo recebemos a vitória. No hebraico, Elohim, no versículo 1,
6 pode significar deuses, um conselho divino, refletindo a linguagem poética cananeia, ou juízes, autoridades humanas com poder delegado. A tradução deuses é mais literal, enquanto juízes é interpretativa. Presta atenção, interpretativa. Quando é interpretativa, você pode citar, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas quando se diz literal deuses, ali está falando que eram deuses. A congregação de El, Adat El, refere-se a uma assembleia celestial, um tribunal divino, onde Deus, Elohim, Pai e Filho, julga os Elohim, deuses, Bnei Elohim, os filhos de Deus, por sua injustiça, no versículo 2, 4. O Salmo enfatiza a soberania de Deus sobre todas as autoridades. Um resumo e tradução dessa parte até aqui é: a frase Deus está na congregação de El e julga os deuses vem do hebraico original, no Salmo 82:1. Elohim Nisabat Badat El Bekeret Elohim Mishpot, preservado em manuscrito do Codex Leningrandenis de 1008 d.C., manuscrito do Mar Morto no século II a.C., e a Septuaginta grega, século III a.C. Todos esses três manuscritos traz Elohim Nisab Ba'adat El Bekere Elohim Mishpot. Deus está na congregação de El, julga os deuses. Esse Deus primeiro é Cristo, o segundo, o último El é o Deus Pai. Que o panteão cananeu tinha vários deuses, mas este era o Deus maior, o Criador de tudo. É a tradução mais antiga, mais usada, Deus, Theos, em vez de El. Aí ele usa Theos em vez de El, porque Theos era mais apropriado no idioma grego. Texto fornecido, Salmo 82, completo em hebraico com literação e tradução em português, fiel original mantendo congregação de El e deuses. Significado: Deus julga a autoridade, deuses, anjos, isso antes da existência do homem na terra. Mas como é? Calma, que eu lhe explico. Julgado por quê? Por sua injustiça, chamando-os a proteger os pobres e órfãos e a afirmar sua soberania sobre as nações. Pois o Salmo 82 é apenas um vislumbre mostrando que Deus é eterno, soberano, infinito. Às vezes o Espírito Santo permite esse vislumbre para que saibamos que ele sempre existiu. Antes de muitos milhões e milhões de anos, antes de formar o céu e a terra, Deus é eterno, sempre existiu. Amado, até aqui, eu quero agora colocar aqui junto três coisas: ciência, Bíblia e história. A ciência, a Bíblia e a história, ela tem que andar junto. Tem pessoas que dizem, a ciência quer matar a Bíblia. Não, Bíblia, ciência e história andam junto e eu vou lhe provar isso. Como? Vamos lá. Dentro da ciência nós temos um relato, não lembro onde agora, que eles concordam que há milhões de anos atrás houve um meteoro que caiu do céu, do tamanho do México, do estado do México, e destruiu a Terra, de todos os seres que viviam na Terra. Como eles têm provado que o homem não foi o primeiro a existir na Terra. Existe o chamado dinossauros. A Bíblia nunca cita dinossauro, mas ela cita o behemote. E o behemote não é o hipopótamo de hoje. Porque Deus diz que o behemote, ele bate a sua cauda e ele translada os rios, joga a água do rio tudo para a terra, com o abanar do seu rabo. Quem o despertará? O rabo do hipopótamo tem 20 centímetros, no máximo. A defesa do behemote está na sua couraça.
flecha não atravessa ele. A defesa do hipopótamo está no rabo. Quando alguém vem mexer com ele, ele faz seu serviço fisiológico na cara do inimigo e ele corre. Leviatã não é o crocodilo. Porque Deus diz que o Leviatã, quem poderá pescar com anzol o Leviatã? Pois quando ele abre sua boca, engole um rio. Oxi! Quando ele abre a boca, incendeia uma mata, uma floresta. Raios de fogo saem da sua boca. Aí já é mais para um dragão. Mas é Deus que está dizendo. E os animais espantosos que aparecem em Daniel? Aí Deus pergunta para Jó: onde estava tu, Jó, quando eu fundava a terra? Quem fez o Orion? Quem guiou a ursa? São animais que estão longe do nosso raciocínio. A ciência hoje fala que a behemoth, crocodilo, como eu disse, para não dizer absurdos, tentam levar Gênesis ao pé da letra. Esses seres viviam aqui, sob o comando desses anjos caídos e de Satanás. Quem vivia aqui não era humano, mas era uma matéria, porque a palavra é: como homens morrereis. Então eles não eram homens. Como homens morrereis. E perderam esse domínio. E após perder esse domínio, hoje, esses demônios tentam fazer o quê? Dominar nações, igrejas, pessoas, principado, potestade, força espiritual da maldade nos lugares celestiais, diz Paulo, nas regiões celestes. Eu dei essa explanada de assunto que eu vou entrar agora. A origem da criação. Teria Moisés usado mitos da Mesopotâmia para escrever uma adaptação para o livro de Gênesis? Essa é a pergunta que muitos ateus, muitos cientistas dizem. Pois a ciência diz que existiu, esse meteoro caiu na Terra há milhões de anos e destruiu tudo. Isaías e Ezequiel falam que o querubim ungido caiu na Terra e fez o maior catástrofe. A história diz que tudo que Deus fez, história bíblica, tudo que Deus fez no seu tempo foi bom. Como vai ser bom uma terra sem forma e vazia? E o primeiro versículo de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou o Espírito de Deus, a palavra original aqui é pairava. A exegese da palavra pairava, ela soa como uma galinha escondendo seus pintainhos debaixo das asas, como Deus sempre quis fazer com Jerusalém. Ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junto os pintinhos, para proteger Jerusalém. Se o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ele pairava protegendo. Protegendo do quê? Estava protegendo para quem não saía dali? Alguém estava preso ali. E já sabe quem era. O meteoro que caiu. O querubim ungido que caiu. E ele começa então a recriar. Após o filho julgar as nações. Começa a recriar. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? O filho. Nada do que existe não existiu se fosse o filho. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é Deus. O enarque é enrologos. O enarque é enrologos. No princípio era o verbo. Rologos, cai, plosteon. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. A questão é, Moisés, ou os autores de Gênesis, utilizou o mito da Mesopotâmia para adaptar a narrativa do Gênesis? É uma discussão complexa, que envolve tanto estudos bíblicos
quanto arqueológico, histórico e científico. Aqui estão alguns pontos-chave que podem ajudar a explorarmos essa questão. Eu vou falar um pouco aqui dos mitos, das fontes que eu pesquisei nas fontes mesopotâmicas antigas. Contexto histórico e literário. Quais mitos da Mesopotâmia foram adaptados por Moisés para escrever o Gênesis? Em Gênesis, alguns elementos refletem mitos e tradições da Mesopotâmia, que podem ter influenciado a narrativa bíblica. Aqui estão algumas adaptações mais notáveis. Amados, como eu disse, em Gênesis 10:10, ali faz uma menção da civilização suméria, que é Sinar. Talvez no começo, ou talvez no meio, ou talvez já finalizando, a civilização suméria, que é bem depois do dilúvio que ela começou. Do dilúvio até o começo da civilização, até ser cunhado a escrita cuneiforme da civilização suméria, nós não temos nenhum relato, não temos nenhuma prova do que existiu, apenas o que está descrito em Gênesis, que Deus deu a Moisés. E Moisés era um homem sábio. Então, aconteceu a criação, aconteceu o Jardim do Éden, o primeiro assassinato de Caim e Abel, o dilúvio. Acredito que 200 anos depois do dilúvio, ou mais, relata o fato de Nimrod, Gênesis 10:10. Então, de Nimrod para trás, não tem escrita. Mas a civilização suméria, ela tem os seus mitos, que ela que vivia, mesmo sem escrita, sabia que aconteceu. Mas na língua suméria, se referia a uma pessoa. Na língua acádia, a outra. E na língua hebraica aramaica, outra. E a Bíblia registra por nome Noé. Mas o mito mesopotâmico traz o mito de Utnapishtim, na epopeia de Gilgamesh. É o mais conhecido. Quem era Utnapishtim? É um personagem que sobrevive a um dilúvio, enviado pelos deuses para destruir a humanidade. Esse dilúvio foi o dilúvio de Noé, que é Noé. Utnapishtim, talvez na língua suméria, se referindo a um mesmo personagem. Mas por que então que esse relato do mito de Utnapishtim, ele data 5.000 anos antes de Cristo e o de Moisés 1.500 anos? Por quê? Quando Moisés escreveu o Gênesis, já tinha escrito. E foi escrito como a expressão oral de Deus, e a tradição dos anciões, de forma oral, passava os relatos. Então Moisés escreveu. É claro que Moisés escreveu muito mais antes do que 1500. Mas quando Nabucodonosor ele invade Israel pela terceira vez, Jerusalém, ele queima todos os livros do templo. Lá se foi o que tinha de lei. Naquela época, só se encontrava já o livro de Deuteronômio, porque quando Josias foi reparar o templo, procurou o livro da lei, acharam Gênesis? Não. Acharam Êxodo? Também não. Acharam Levítico? Também não. Número? Também não. Acharam quem? Alguns fragmentos do livro de Deuteronômio. E o Quias traz para Josias e diz, o que eu tenho é isso aqui. E em cima daquele livro, no cativeiro de 70 anos na Babilônia, Misael, Ananias, Azarias e Daniel escreveram todo o Gênesis de novo, datando e dando autoria a Moisés. Eis aí o motivo de os escritos bíblicos datar 1500 a.C. e as argilhas, as tabletas de argilha que está no museu da Inglaterra datar 4.000, 5.000 anos antes. Eles não começaram primeiro. Na realidade,
O mundo começou, pode ter começado com um Deus, monoteísmo, mas ele passou a ser politeísta. Mais tarde nós vemos isso aonde? Terá, Naor, Arã e Abraham. Eles adoravam mais de 600 deuses. Então ali começa o politeísmo. Deus chama Abraão, ele diz, Lech lechá, toma um plumo da tua vida, sai para ti mesmo, e farei de ti uma grande nação. Ali começa a invocar o nome do Senhor de novo. Adaptação em Gênesis. O relato do dilúvio em Gênesis 6:9 apresenta uma narrativa similar, com Noé recebendo instruções de Deus para construir uma arca e preservar a vida animal e humana durante o dilúvio. A história bíblica adapta e transforma o mito mesopotâmico, enfatizando justiça, misericórdia de Deus e obediência. Isso é o que as pessoas acham, né? Mas já expliquei o que era. Jardim do Éden, o mito mesopotâmico. Como nós falamos no começo, o que é o mito mesopotâmico? Não é porque existe nos tabletes de argila, no Museu da Inglaterra, datando esse bem mais primeiro, que aconteceu. Já expliquei o porquê. Por não ter escrita naquela época. Senão, Sete tinha escrevido, Jared tinha escrevido, Matusalém tinha escrito e Noé tinha escrito. Mito mesopotâmico. Em mito mesopotâmico, como o de Emuna Elish, a referência a jardins divinos e a relação dos deuses com esses locais. A teoria que muitos dizem é que a adaptação em Gênesis, o Jardim do Éden, em Gênesis, é um local de abundância, inocência criado por Deus como o lar original da humanidade, enquanto o conceito de um jardim sagrado é comum na literatura antiga. O Éden é único por seu papel na narrativa da criação e da queda. Até na Mesopotâmia se fala do Éden. Por quê? Porque aconteceu nos que viveram antes dos mesopotâmicos, antes dos sumérios. E quando veio a escrita, pensaram, bom, já escrevemos uma escrita, vamos escrever a história do mundo, que nós vimos, que nossos pais viram, que nossos avós viram, que nossos antepassados viram, e começaram a escrever, datando os 5.000 anos. Homem criado da terra, outro mito mesopotâmico. Muitas culturas mesopotâmicas têm narrativas sobre a criação do homem a partir da terra, incluindo a epopeia de Gilgamesh. Adaptado em Gênesis 2, Deus cria o homem do pó da terra, enfatizando a ligação fundamental entre o ser humano e o mundo natural. Torre de Babel. Aqui é mais forte ainda o mito mesopotâmico. No mito mesopotâmico, a ideia de uma torre para alcançar o céu também encontra paralelos na Europa na epopeia de Gilgamesh e outras tradições mesopotâmicas que mencionam zigurates, torres de templo. Pode-se entender que Nimrod teve essa brilhante ideia de construir uma torre baseado no que já havia ali por perto, os chamados torres de templo dos zigurates, que é outra civilização que viveu antes. A Torre de Babel em Gênesis 11 é um símbolo do orgulho humano e a tentativa de alcançar o status divino. Deus confunde as línguas dos homens e os dispersa, enfatizando a limitação da ambição humana em comparação com o plano divino. Esses elementos mostram como a narrativa bíblica interage com e se distingue dos mitos culturais da Mesopotâmia, oferecendo uma visão teológica única e diferente da visão pagã criada e do juízo. Repetir, esses elementos mostram como a narrativa bíblica interage com e se distingue, é diferente dos mitos culturais da Mesopotâmia, oferecendo uma visão teológica única e diferente da visão pagã da criação e do juízo. Concluindo essa análise cultural, os mitos mesopotâmicos, como a epopeia de Gilgamesh e o Emuna Elish, possuem paralelos notáveis com a narrativa do Gênesis, especialmente em relação ao dilúvio e à criação. Essas obras precedem a redação do Gênesis, sugerindo que os israelitas poderiam ter tido algum contato com essas histórias, mas é pelo contrário, tá? Influências culturais. Os israelitas viveram
em contato próximo com várias culturas do Antigo Oriente, incluindo Mesopotâmia, durante diferentes períodos, como a época dos patriarcas e o exílio babilônico. Isso torna possível que tenham tido contato e talvez influenciado por essas tradições. Análise teológica e literária, propósitos diferentes. Mesmo que existem semelhanças nos mitos e no conto de Gênesis, no relato de Gênesis, as diferenças são igualmente importantes. As narrativas bíblicas possuem uma teologia monoteísta distinta, centrada em um único Deus soberano e verdadeiro, ao contrário dos panteões dos deuses que caracterizam a mitologia da Mesopotâmia. Adaptação contra a inspiração. É possível que os autores de Gênesis tenham adaptado certos elementos culturais para comunicar verdade teológica específica? Bom, nesse sentido, eles podem ter recontextualizado as histórias conhecidas em sua época para servir ao propósito de revelar o caráter e os planos de Deus. Amado, aqui eu quero dar uma parada para explicar, para entrar no próximo assunto. Deu para entender até aqui o que acontece? Nós temos na Inglaterra tabletes de argila datando 5.000 anos, 4.500 anos antes de Cristo, chamado a primeira civilização da Terra, Suméria, porque foi encontrada essas escritas em cuneiforme. Então, quem inventou a escrita foi a Suméria, os sumérios. Só que após o dilúvio passaram-se, eu acredito que uns 200 a 400 anos para chegar aí. Antes daí, quem manda somos nós, porque Deus é que instruiu Moisés a escrever o que aconteceu. Então, o relato da criação, da queda do homem, o relato de Caim e Abel, da Torre de Babel, do dilúvio, tudo isso, a civilização suméria então começa a registrar coisas do passado que seus antepassados, que poderiam muito bem ser o povo paralelo que viveu com Noé, relatar. Porque de Noé para cá não sobrou ninguém, mas tinha história para contar. Dali se originou. Então, antes da Suméria, tive Noé. E o povo de Noé era o povo de Deus. Porque em Sete começou a invocar o nome do Senhor. Então, os relatos que existe, prova verídica, não contrapõe a Bíblia, não confronta a Bíblia, porque a Bíblia registra 1.500 anos antes de Cristo. Na época em que Abraão estava, ainda não tinha escrito. Moisés escreveu isso depois. Pela tradição oral dos antigos, como foi escrito também o livro de Jó, a tradição oral de Jetro. Amém? Vamos lá. Origem da criação, parte 2. Texto base, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamim vet haeretz. A ideia de que Moisés ou autores de Gênesis podem ter adaptado mitos mesopotâmicos ao escrever o livro de Gênesis é uma teoria que surge de paralelos encontrados entre certos textos da Mesopotâmia e as narrativas bíblicas. Aqui estão os principais mitos da Mesopotâmia que são frequentemente comparados com os relatos de Gênesis. Vamos lá. Mito da criação, Emuna Elish. O que é mito? É uma narrativa simbólica e tradicional criada por um povo para explicar algo que aconteceu, algo que a razão ainda não conseguia explicar, como origem do mundo, dos deuses, da vida, do fenômeno naturais. Ou algo que eles realmente presenciaram, mas não tinha escrita. Ficaram na memória. Definição completa de mito. Do grego, mythos significa palavra, relato, história. É um relato simbólico e sagrado. Pessoas falam, não, mito é mentira. Não, mito é um relato que não tem como provar por provas reais, por fatos.
Quer dizer, existem fatos que aconteceu, mas não existe prova concreta. É um relato simbólico e sagrado, que explica a realidade profunda, como a criação, o bem e o mal, a morte, o amor, etc. Expressa a crença, valores e visão de mundo de um povo. Geralmente tem deuses, heróis, seres sobrenaturais como personagem, e não é apenas mentira, mas uma forma poética e espiritual da verdade. Mito versus mentira. Muita gente acha que mito é sinônimo de mentira, mas na origem não é. Um mito pode não ser literalmente verdadeiro, mas porém verdades simbólicas ou espirituais sobre o ser humano e o mundo contém nele. Filosofia e religião. Na filosofia, o mito foi o primeiro passo antes da razão, que é logos. Os gregos usavam mitos até começar a explicar o mundo pela lógica. Na religião, o mito é uma forma de expressar fé, ministério, algo que está além do que pode ser provado. Etimologia da palavra. A palavra mito vem do grego, que significa palavra, relato ou narrativa. Falamos. Características principais do mito. É uma narrativa antiga e sagrada. Explica o mistério da existência que a ciência antiga não sabe responder. Envolve deuses, heróis, forças sobrenaturais. Contém valores, crença e um povo. De um povo. Epopeia, o que é? É um tipo de narrativa longa, geralmente em versos, que conta as aventuras de um herói ou de um povo, mostrando valores grandiosos como coragem, honra, patriotismo e fé. Definição simples. Epopeia do grego epons, poepen, palavra, discurso, fazer criar, significa literalmente poesia que narra feitos grandiosos. Uma característica da epopeia: tema heróico, fala de guerra, conquista ou missões importantes. Herói principal representa as virtudes de um povo, coragem, lealdade e fé. Interpretação divina, deuses ou forças sobrenaturais interferem na história. Tom solene, a linguagem é elevada, poética e formal. Estrutura, costuma ter invocação, narração dos feitos e desfecho glorioso. Descrição. O Emuna Elish é um mito babilônico da criação que descreve como o deus Marduk derrota a deusa Tiamat e cria o mundo a partir do seu corpo. Aqui você está vendo dois nomes, Marduk e Tiamat. São dois deuses que vai aparecer mais tarde, no ano 650, na Babilônia. A criação dos seres humanos é descrita como um ato subsequente para servir os deuses. Paralelo com Gênesis. Embora existam diferentes significativos, alguns estudiosos veem um paralelo na estrutura do Emuna Elish e o relato da criação em Gênesis 1. Em ambos, o cosmos é criado a partir de um estado caótico, que nós falamos lá atrás, caótico, de um caos. Quem deixou esse caos? A civilização dominada por Satã, antes da criação de recriar a Terra. Mas enquanto no Emuna Elish a criação resulta de uma batalha entre deuses, assunto a discutir, em Gênesis Deus cria ordenadamente, soberanamente. Então, tudo isso estava embaixo. A terra estava sem forma e vazia, e havia treva, caos, desordem sobre a face do abismo. Mas Deus não criou tudo assim. Diferenças de chave. O Gênesis descreve um Deus único e soberano, sem o conceito de múltiplos deuses ou batalhas entre eles. Além disso, o homem é criado à imagem de Deus e não como um servo dos deuses. Observação, algo a considerar. A diferença é que esses mitos da Mesopotâmia datam mais de 1500 anos antes do escritor do Gênesis escrever, pois foi escrito possivelmente no cativeiro babilônico. Lembramos que, como nós falamos, Nabucodonosor havia destruído quase todos os escritos históricos do templo dos israelitas. Olha aí, irmãos, coisa tremenda. Por que então, aqui já está a prova, por que foi reescrito na Babilônia? Pois Nabucodonosor havia destruído tudo. Mas como Deus é sempre fiel, Deus permite, na tradição oral, eles lembrarem do que foi feito
do que Deus fez. Finalizando esse estudo, eu quero agora voltar no livro de Isaías, sobre a queda de Satanás. Ele dizia: subirei nas alturas, nas altas mais nuvens, e derrubarei por terra o Altíssimo. Em Ezequiel, a Bíblia diz que ele era perfeito em formosura, até que houve iniquidade nele. Em Apocalipse, nós vemos que o dragão batalha contra Miguel, e Miguel batalhou contra o dragão e seus anjos. Nem mais o seu lugar ficou nos céus, não consegue mais entrar para nos acusar. E Miguel diz: ai de onde caiu. Dia e noite acusava os nossos irmãos. Caiu sobre a terra, e da terra ele traz depois a besta do Apocalipse. Até aqui é a primeira parte, em busca das origens de Jesus. Aqui ficou detalhado e explícito o relato da criação, tirando totalmente da cabeça de muitos que Moisés fez uma adaptação dos mitos mesopotâmicos para criar Gênesis. Mas um lembrete: Gênesis não se interpreta literal. Ore a Deus antes, e que Deus possa te abençoar. Yevarechecha Adonai, El Adonai panavelecha vichunecha, Yasa Adonai panavelecha viasen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fique com Deus, em nome de Jesus.